terceiro. Então, sou o professor Daniel, professor de História. Vou trabalhar a parte de História Geral com vocês, assim como o professor Otávio está trabalhando aí no terceiro Brasil. Eu vou pegar para essa preparação para vocês aí, para o PAV, para o Enem também, a parte de História Geral. E eu vou começar trabalhando com imperialismo europeu, Primeira Guerra Mundial. É uma aula que eu tenho que eu vou dividir em vários pequenos vídeos, vários não, mas alguns pequenos vídeos que eu acho que vai ficar melhor para nós ver com calma assim cada ponto e ao mesmo tempo que seja de uma forma rápida, né? Não seja muito maçante os vídeos, que não sejam longos e tal. Então, vamos lá. Então, o tema da aula é imperialismo europeu, primeiramente. E aí, desse tema, a gente já vai passar para a Primeira Guerra Mundial, que vai ficar para outros vídeos posteriores. Bom, então, primeiro ponto sobre o imperialismo europeu. O imperialismo europeu aconteceu no final do século XIX. Ele vai ser um momento em que está acabando a dominação dos europeus naquele período chamado de colonização, que vai se dar ali entre o século XV e o século XVIII, XIX, que é aquele período de dominação por causa das grandes navegações. Os europeus dominaram parte da África, dominaram parte da Ásia, conseguiram chegar à Oceania, que era desconhecida para eles, dominaram a América, que vocês já estudaram lá desde o segundo ano. Então esse período vai ter uma ruptura, vai cessar a colonização ali no início do século XIX, que aí vão ter as independências dos países aqui na América Latina. Antes disso, os Estados Unidos vão ter se tornado independentes. E aí vai ter um período em que os europeus vão ter uma certa influência no mundo, claro, mas eles não vão estar dominando diretamente muitos territórios que eles iriam dominar depois, que vai começar a acontecer ali a partir de meados do século XIX. Por exemplo, vocês têm que pensar que a África era um continente que os europeus dominavam ali algumas partes do litoral, principalmente para comércio de algumas mercadorias de interesse, e entre elas estavam os escravos, né? Então a escravidão se deu toda no litoral ali da África. Só que na metade do século XIX, esse interesse vai para o interior do continente africano. Tentar tirar o máximo de riquezas possível que tinham nesse interior. E é isso que a gente vai falar nessa aula aqui. Primeira coisa que vocês têm que ficar ligado nessa aula são três conceitos importantes, três palavras com significados importantes para considerar, que é imperialismo. Então, o que é o imperialismo? A gente fala imperialismo europeu. O imperialismo é uma política de exploração. Então, quer dizer que os europeus exploraram certos lugares no planeta, e dessa exploração, para ela ocorrer, tem que ocorrer uma dominação de um país europeu, sobre outro território de fora da Europa. Nacionalismo, então, é uma ideologia que vai estar ligado muito à questão de identificação das pessoas, e não só da identificação delas como eu sou de um certo país, mas como eu sou de um certo país e eu sou melhor do que aquele outro país. Eu me orgulho de fazer parte desse país e eu acho que as pessoas dos outros países são inferiores a mim, ou as pessoas dos outros povos são inferiores a mim. Então o nacionalismo vai estar bem presente nesse pensamento ali do século XX, final do século XIX. E terceiro conceito importante a nós considerarmos é capitalismo. Nós estaríamos vivendo naquele período no mundo capitalista, vivemos até hoje. E só vou subir um pouquinho aqui a tela. E nesse capitalismo, no sistema econômico vigente, tinha que se conseguir cada vez mais riquezas, conseguir mais lucro para conseguir ter mais coisas, vamos dizer. Isso tanto em nível individual
como coletivo, país e tal. Então vai ter uma grande luta entre os países para conseguir cada vez mais riquezas, para conseguir assim ter mais força que os outros, porque um país com uma economia forte é um país que, por exemplo, nas guerras consegue ir melhor do que aqueles que não têm uma economia tão forte assim. Aqui é um slide que mostra um pouco para entender como que era o mundo do século XX. Para ver que o século XX, quando vocês estão estudando história, ele não passou tanto tempo. Parece que não, muitas coisas que existiam no início do século XX ainda existem hoje, ainda fazem parte da nossa cultura. Aqui tem alguns exemplos que depois vocês podem parar, pausar o vídeo aqui e dar uma olhada melhor, que é a Coca-Cola, que já era amplamente divulgada em 1916, a Harley Davidson já existia como moto e tal. Uh, a Gillette já era famosa e já era a moda se barbear, por exemplo, durante muitos anos no século XX, era muito feio uma pessoa ter barba. Então, isso foi criado muito pela indústria da Gillette, de outros aparelhos para se barbear, que influenciava a cultura, então. O continente africano vai ser repartido entre as potências europeias, que é o que nós vamos estudar. A questão dos sindicatos e a busca por reformas de trabalho, aqui dá o exemplo da Austrália, mas vai ser pelo mundo todo, principalmente Oceania, Europa e América do Norte, depois passando para a América Latina também, vai ser bem forte essa questão da luta por melhores condições de trabalho e tal. Mas é isso, depois vocês deem uma pausada aqui e podem olhar os outros, só para vocês terem uma ideia de como era o mundo no início ali do século XX. Aqui tem um mapa do mundo e, assim, ó, terceiro ano tem que estar muito ligado em mapa. Se vocês têm dificuldade em mapas, vocês têm que aprender os continentes do planeta Terra e os principais países, pelo menos, para ter alguma noção aí de onde estamos no mundo e onde estão os outros no mundo. E aqui mostra a questão da divisão da África, né? Então, a África dividida pelos países europeus. Então pega aí, os britânicos estão em rosa aqui, que eles eram donos, os alemães estão em laranja, os portugueses estão nessa cor aqui, que é tipo um verde, mas tá ruim de ver, mas é Moçambique e Angola principalmente aqui. Aí pega os franceses estão em amarelo, os italianos em verde e por aí vai. E os belgas, que é importante saber dos belgas, em vermelho. Por que é importante saber dos belgas? Porque o Congo belga é uma das experiências mais brutais de colonialismo que teve nesse período, em que as pessoas eram exploradas de uma forma absurda, assim, com assassinatos, com punições muito severas, como perder mão, perder pés e tal. Foi algo absurdo o que os belgas fizeram nesse período de dominação do Congo belga. E bom, existia uma questão de considerar-se superior racialmente e culturalmente sobre outros povos. Isso acontecia tanto em relação à Europa para os outros continentes, principalmente africano e asiático, quanto dos Estados Unidos para esses continentes, e quanto de povos europeus em relação a outros povos europeus também. E esses atritos, inclusive, vão gerar a Primeira Guerra Mundial. Aqui tem algumas imagens que estão mostrando tanto o imperialismo europeu, representado nessa imagem aqui, isso aqui é o mapa da África, e um europeu dominando de lado a lado o continente africano. E aqui é um pouquinho do imperialismo norte-americano nesse período, que isso daqui é uma representação da política do Big Stick, em que qualquer país que fosse contrário à dominação, principalmente na América Latina, dos americanos, indo contra uma doutrina que vocês já devem ter estudado em história, que é o monroísmo, ou seja, a América para os americanos, os estadunidenses consideravam e consideram até hoje que eles têm um predomínio na política internacional em relação aos outros países da América Latina, então eles acham que eles podem dominar e intervir nesses países como eles bem querer e acharem importante para eles. Então eles fizeram isso claramente no final do século XIX e início do século XX.
Então, qualquer problema que tivesse, eles intervinham nos países. Aqui é uma imagem do manifesto que o Destino Manifesto, que os americanos eles são um povo abençoado por Deus e que eles deveriam dominar de lado a lado o mapa da América ali, no caso, como é até hoje o mapa dos Estados Unidos, do Atlântico até o Pacífico. Então isso foi uma questão criada ideologicamente pelos norte-americanos e demonstra muito do imperialismo deles, porque eles expandiram isso dominando territórios que pertenciam à Espanha, que pertenciam ao México, pertenciam aos franceses e tal. Aqui tem uma diferenciação entre o que é colonialismo europeu ali no século XVI e o que é o neocolonialismo do século XIX. Então fiquem ligados nessa tabelinha aqui, é importante entender ela. Primeira coisa, o colonialismo do século XVI ocorreu principalmente na América, claro que tem um pouco de África e Ásia também, mas é principalmente na América, e o neocolonialismo do século XIX é África, Ásia e Oceania. Fase do capitalismo. Tem diferentes fases do capitalismo, vocês devem ter estudado isso em geografia, provavelmente. Então, a primeira fase do capitalismo é a mercantilista, que é quando se passa no colonialismo do século XVI. E a do século XIX já é financeiro e monopolista, industrial, no caso. Os patrocinadores. Quem patrocinou o colonialismo do século XVI foi uma burguesia comercial, então era focado no comércio, e estados metropolitanos. Já no século XIX, vai ser uma burguesia financeira industrial, ou seja, as indústrias vão botar muito dinheiro nesse imperialismo. E por que as indústrias? Aí eu volto no mapa aqui para mostrar para vocês. Tem que pensar, tem que ter um domínio de todos os conteúdos de história que vocês estudaram no segundo e terceiro ano para entender isso. Tem que pensar na Revolução Industrial. Então tá rolando a Revolução Industrial na Inglaterra, depois vai rolar na França, na Alemanha, principalmente, mas nos outros países europeus também já vai estar fortalecendo. E a Europa é algo pequenininho. Vocês podem ver no mapa aqui. É algo pequenininho, os países são bem pequenos. Então, para tu ter uma indústria, tu tem que ter muita matéria-prima. E eles não tinham matéria-prima suficiente. Então, eles precisavam de locais com matéria-prima. Eles estavam perdendo as posses deles no continente americano. Então, eles precisavam achar outro lugar que tivesse matéria-prima. E a África era um continente com muita matéria-prima. Por isso a dominação da África e da Ásia. Porque tinha muita matéria-prima e eles precisavam dessa matéria-prima para alimentar as indústrias deles e produzir cada vez mais. Então essa é a lógica do imperialismo. Lembrem disso, vocês vão conseguir fazer aí muitas questões sobre o imperialismo que caírem. Bom, isso daqui é uma imagem que demonstra bem essa questão da divisão entre os europeus de alguns territórios, no caso aqui é a China, o chinês apavorado aqui, e cada um desses da imagem aqui, eles representam um governante de um lugar na Europa. Então aqui é um alemão, aqui é o Kaiser alemão, aqui é a Rainha Vitória da Inglaterra, do Reino Unido, aqui o russo e aqui a francesa. E nessas divisões que eles faziam, os europeus, é, lembrando daquele mapa que nós vimos, não vão achar que era algo tipo, eles eram todos amiguinhos e vão fazer uma divisão aqui. Não, eles consideravam, eles brigavam por territórios e consideravam que um tinha ficado com uma fatia melhor que a outra. Isso gerou tensões que iam levar à Primeira Guerra Mundial. Essa charge aqui representa é uma crítica, na verdade, a essas riquezas retiradas da África. Então, foram riquezas retiradas e enviadas para a Europa e para a América do Norte. E aí, nessas tensões que eu estava falando entre os países europeus, eles começaram a se preparar para uma possível guerra. Porque eles consideravam que um país estava sendo privilegiado frente a outro e tal. A Alemanha achava que a Inglaterra estava sendo privilegiada, os franceses achavam que a Alemanha estava sendo privilegiada, aí a Rússia queria um pedaço de território e não tinha, aí os belgas queriam mais território, por aí vai. E aí nessas brigas que existiam, eles foram se armando, foram investindo nas tecnologias da época para ter um exército cada vez mais forte, e nisso eles também foram preparando as
as alianças da Primeira Guerra Mundial, que vão ser Tríplice Entente, fiquem ligados na Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, e na Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Áustria, Hungria e Império Otomano. Eu vou explicar isso bem melhor depois, na próxima aula, que aí vocês vão entender como que se formam essas alianças. Eu vou encerrando por aqui, porque aí eu passo a continuação em outro vídeo para vocês. Valeu, pessoal.